Salve galera, aqui é Rodrigo Hagabashi, estreando uma série de vídeos que eu pretendo fazer aqui no canal. No projeto que eu estou tentando desenvolver, que é o Comunidade Belém Noturna, baseado no jogo Vampiro à Máscara quinta edição, eu ando orientando jogadores e grupos a formarem seus personagens e coterris. No entanto, eu percebo muita dificuldade na hora de fazer a construção do personagem. Mesmo eu acompanhando eles, há uma dificuldade muito grande no processo de criação. Até porque o V5 ele trouxe muitas mudanças no sistema, na ficha de personagem, no processo de construção. O próprio livro ele não é muito prático no passo a passo do que se deve fazer na hora de criar um personagem. E aí eu pensei em criar um tutorial de criação de personagens para disponibilizar não só para os jogadores do projeto, como para quem estiver assistindo aqui no canal, para saber como é que é o passo a passo de uma criação de personagem. E ao mesmo tempo em que eu vou explicando o passo a passo de criação de personagem na quinta edição de Vampiro à Máscara, eu também vou fazendo os meus comentários sobre o que há de novo e o que é de continuidade dentro dessa nova edição de Vampiro à Máscara, fazendo, claro, muito focado para a questão do sistema, mas também fazendo comentários sobre o cenário. Então esse vídeo é para mostrar os passos de criação de personagens do quinta edição. Aqueles que estiverem interessados em participar do projeto também podem utilizar esse passo a passo para criar o seu personagem, criar sua coterie e mandar para mim para eu fazer uma análise e verificar se vocês estarão aptos ou não de poder jogar no Comunidade Belém Noturna. Quem estiver interessado, faz o passo a passo e entre em contato comigo para mostrar o seu personagem, a ideia do seu personagem, a ficha criada e eu poder viabilizar a participação de vocês. Beleza? Bom, então vamos lá. Como eu disse para vocês, eu quero fazer uma série de vídeos, onde em cada vídeo vai ser um passo diferente da criação de personagem. E não se espantem, serão 12 vídeos, ou seja, 12 passos diferentes de criação de personagens. Vocês estão curiosos sobre os 12 passos? Vou dizer o título de cada um deles aqui. Vocês podem ver aqui na tela, embaixo. Está o meu arquivo no Word, que inclusive vou estar disponibilizando o link aqui na descrição para download exatamente desse arquivo limpinho, só para vocês utilizarem e preencherem informações do seu personagem. E eu vou usar ele aqui nos vídeos, nos 12 vídeos, preenchendo um personagem que eu vou criar ao longo desses 12 passos para vocês verem como é que é o processo de criação. Então, nesse arquivo eu dividi em 12 passos. O primeiro passo, definições do personagem. Segundo passo, atributos, habilidades e especializações. Terceiro passo, disciplinas. Quarto passo, ressonância, fome e humanidade. Passo 5, princípios morais. Passo 6, vantagens e defeitos. Passo 7, adicionais. Passo 8, potência do sangue. Passo 9, histórico. Passo 10, relacionamentos. Passo 11, pontos de experiência. E passo 12, coterri. Então, galera, são esses os 12 passos que eu pretendo desenvolver ao longo dessa série de 12 vídeos que eu vou explicar a criação de personagens no Vampiro à Máscara quinta edição. E para este primeiro vídeo, o primeiro passo. Então vamos ao primeiro passo dessa série. Definições do personagem. Como vocês podem ver, eu estou seguindo meio que a sequência de informações do que tem na ficha de personagem do quinta edição. Vou fazer tanto frente quanto verso. E a primeira parte é a definição do personagem, onde vocês podem ver nome do personagem, crônica
no caso o nome da crônica, o senhor, o conceito, ambição, desejo, predador, clã e geração. Vou comentar aqui cada um deles e preencher as informações do personagem que eu vou estar criando ao longo do processo com vocês. Então vamos lá. Gente, nesse primeiro momento, é importante vocês gastarem um tempinho pensando no personagem que vocês querem usar para jogar. É fundamental vocês chegarem para o narrador de vocês e perguntarem como é o cenário. Aí ele vai explicar, olha, vocês vão jogar na cidade tal, seja real ou fictícia, e o cenário vampírico dessa cidade, ela é assim, assado, cozido e frito. Aí, a partir desse momento, pergunte para o seu narrador qual é o meio que ele recomenda que você possa criar o seu personagem. Aí tu me pergunta, Raga, como assim que meio? Vou exemplificar. A cidade é da Camarilla, a cidade é movimento anarquista, a cidade é independente. O narrador tem que dizer isso para vocês. E aí ele dizer para vocês qual é a situação de protagonismo que o teu personagem vai jogar. Ele vai ser um protagonismo anarco, de libertação da Camarilla, ou vai ser um protagonismo de sobrevivência dentro de um cenário de manipulações dentro da Camarilla? Isso o narrador precisa dizer para vocês. Para o personagem que eu vou estar criando hoje, já adianto para vocês. Ele é um personagem que vai estar dentro do sistema da Camarilla, do formato de organização que a Camarilla determina para os seus integrantes. Aí vocês olham para o que vocês querem jogar dentro daquilo de orientações do cenário que o narrador passou para vocês. E escolham anarco, Camarilla, seja o que for. A partir daí, você já consegue também decidir qual é o senhor, consequentemente, a geração do seu personagem, já afinal de contas ele é cria do seu senhor, já só precisa saber qual é a geração do senhor, e o clã, já que o senhor já está pré-definido, o clã já vem junto no pacote. Então, tendo isso em mente, como eu já disse para vocês, vou montar o personagem que é da Camarilla, já adianto para vocês que eu quero que ele seja toreador. Beleza? Então vamos lá. A primeira coisa é o nome. Já defini aqui que o nome do personagem vai ser Capitão Plínio Teixeira. Então, deixa eu pegar aqui o nome. Eu já tenho aqui preenchido, então só vou copiar e colar. Às vezes eu vou digitar, mas eu vou, na maioria das vezes, copiar e colar. Vamos lá. Capitão Plínio Teixeira. Perfeito. Muitas das vezes a galera trava na hora de criar o nome do personagem. Vocês podem deixar para preencher depois. Mas sabe, com sinceridade, ponham qualquer coisa no começo. Vocês podem alterar no final. Mas deixe logo um nome qualquer aí no início, que já serve como referência para o resto do todo o processo, viu? Vão por mim, deixa um nome qualquer, mesmo que seja engraçado ou meio ridículo, mas ponha o que vier na cabeça de vocês e ao longo do processo vocês podem pensar no melhor e melhorar, mas ele já está lá como referência, o nome. Crônica. A crônica é o nome que o narrador vai dar para aquela one shot que você vai jogar com ele, um arco de sessões ou uma campanha, como é o caso da comunidade Belém Noturna. Então, o nome da crônica aqui será a comunidade Belém Noturna. Basta vocês perguntarem para o narrador de vocês e ele dirá isso para vocês. Senhor. Chegou agora de definir o senhor. Bom, vocês já sabem qual é o cenário que vocês vão jogar. O narrador já contou tudo para vocês. Aí agora, vocês têm que escolher a origem do personagem de vocês. Geralmente eu recomendo criar um personagem dentro do cenário pré-existente. Mas o personagem também pode vir de fora da cidade. Você tem que negociar isso com o seu narrador. No caso aqui do Capitão Plínio,
eu já disse para vocês que ele vai ser toreador. E aí eu decidi que ele será cria da ex-príncipe de Belém. O nome dela é Dolores. Para ser mais exato, é Dolores Coutinho de Bragança. Esse é o nome dela. Deixa eu colocar aqui o nome dela. Dolores Coutinho de Bragança. Uma pequena sinopse dela. Ela foi a príncipe de Belém desde o período da Belle Époque, em que houve o auge da cidade durante o período de exploração da borracha, e de lá ela vem governando a cidade até a década de 90, onde houve uma invasão sabá, em que destruiu ela nesse momento. Então, o personagem Plínio foi criado por ela. Então, estou colocando aqui ela como a senhora do Plínio. Já de cara, escolhendo ela, já temos também como consequência a definição do clã e da geração. Como eu disse para vocês, ele vai ser toreador. E a senhora também é toreadora. Então, fechou aqui, toreador. E a geração? Dolores, no cenário do Belém Noturno que eu defini, ela é de 9ª geração. Então, consequentemente, o Capitão Plínio é de 10ª geração. Mas eu vou adiantar aqui algumas coisas sobre o clã e a geração. Em relação ao clã, tem aqueles 7 básicos, que é Brujah, Gangrel, Malkavian, Nosferatu, Toreador, Tremé e Ventru. 7. Vou botar aqui os 7. Tá. 7. Só que é aqueles 7 básicos do livro básico. Você precisa também compreender os clãs que fazem parte das seitas e daqueles que são soltos. Como eu falei para vocês, tem o cenário da Camarilla. Durante os eventos descritos da 5ª edição, o clã Gangrel e o clã Brujah vazou da Camarilla. Mas isso não impede que hajam Brujahs e Gangréis dentro da Camarilla. Só que estes são vistos com maus olhos para os demais clãs, porque a grande maioria vazou. Então, os clãs hoje básicos da Camarilla são Malkavian, Toreador, Nosferatu, Tremé e Ventru. Além deles, tem os Banu Hakim, que são os assamitas que migraram para a Camarilla. Sim, galera, na 5ª edição houve um evento em que os assamitas aderiram à Camarilla. Só que não são todos os assamitas, são aqueles assamitas dissidentes daquela formação anterior do clã. E esses que aderiram à Camarilla passaram a se chamar de Banu Hakim. Então, quem quiser jogar de assamita dentro desse cenário da 5ª edição estará automaticamente participando da Camarilla. Do movimento anarco, os básicos são Gangrel, Brujah e, pasmem, para minha surpresa, o Ministério. O Ministério são os seguidores de Set. Eles, quando entraram no movimento anarco, eles optaram em usar este nome para se referir. Então, o clã passa a se chamar o Ministério. Também, devido a um evento passado, eles demonstraram interesse em se juntar a uma seita. Inicialmente era a Camarilla, mas eles viram que a Camarilla não era uma boa, aí eles se voltaram para o movimento anarco e foram aceitos no movimento anarco. Então, quem quiser jogar de o Ministério, que são os seguidores de Set, fará parte do movimento anarco. E também, se quiserem jogar com os clãs que estão na Camarilla, serão, dentro do movimento anarco, pode, mas também serão vistos com maus olhos. São meio que párias para o clã. Ou seja, você pode jogar de toreador anarco, mas ele é um toreador mal visto pela Camarilla. Não vai ter apoio do clã nem nada. Ele só vai ter apoio de quem é do movimento anarco. Então é essa a concepção que a galera tem que ter. E o outro clã, fora esses 7 que eu citei, e o Banu Hakim e o Ministério,
que foi disponibilizado informações para se jogar, são os La Sombra Antitribo, que tem no Chicago by Night, que é um suplemento que lançaram recentemente e tem informações ali para jogar com La Sombra Antitribo. Então, os clãs disponíveis para jogar são Brujah, Gangrel, Malkavian, Nosferatu, Tremé, Toreador, Ventru, Banu Hakim, o Ministério e La Sombra Antitribo. 10 tipos de clãs para jogar. Para fechar, geração. Geração agora, na quinta edição, já não é uma coisa tão fundamental e importante quanto foi anteriormente. Ele ainda é importante para definir uma certa evolução de poderes do vampiro, mas o que é mais importante agora para estabelecer a intensidade de poder das disciplinas do personagem é a potência do sangue, que eu vou explicar em um outro passo. Mas é importante vocês saberem que a geração agora não é mais o mais importante para definir a intensidade de poder do vampiro. Ele define um determinado limite de poderes, mas não é a intensidade de poder. Perfeito? Então vamos continuar aqui o processo. Conceito. O conceito do personagem é muito parecido com o que era feito nas edições anteriores. É uma palavra, uma frase que resume e que fala o que é o personagem, como ele é, como você consegue imputar a ele um estereótipo. Claro que não vai abranger tudo que o personagem faz ou é, mas pelo menos imputa um estereótipo sobre ele e o que esperar dele durante a interpretação e representação do personagem em jogo. Pode ser bom vivant, pode ser um diletante, e para o caso do Capitão Plínio, eu escolhi honrado. Por que honrado? Na concepção que eu fiz para o Capitão Plínio, pelo próprio nome, é que ele seja militar e tenha uma origem militar. E dentro da formação militar existe a questão da honra como um pilar de comportamento dos militares. Claro que isso não é generalizado em todos eles, mas no caso do meu personagem, ele absorveu esse comportamento e ele assume como um conceito pessoal. Ele é um cara honrado. Então, o conceito dele é honrado. Vamos à ambição. A ambição tende a ser um objetivo do personagem a ser alcançado a longo prazo, que só se irá se obter com muito esforço, dedicação, articulação e trabalho duro para poder alcançar esse objetivo. E tem que ser de longo prazo, porque, como eu expliquei para vocês, vai precisar de muitos fatores e de muitos resultados positivos para ser alcançado. E no caso do Capitão Plínio, eu estou definindo aqui que a ambição dele é continuar o legado de sua senhora como príncipe de Belém. Olha só, essa é uma senhora ambição. Eu vou explicar para vocês por quê. Como eu falei para vocês, Dolores foi a príncipe de Belém. E principalmente no período inicial em que ela foi príncipe, ela foi responsável por muita coisa que existe até hoje no cenário, tanto dos membros e da corte da Camarilla em Belém, quanto do visual arquitetônico urbanístico da cidade. Ela teve como carniçal um arquiteto urbanístico muito famoso, que realmente existiu na cidade, que estabeleceu a arquitetura tanto das ruas quanto das edificações da cidade e que marcou e marca até hoje esse cenário arquitetônico urbanístico da cidade. Então, ela teve o dedo, teve influência nessas definições. E quando ela morreu, esse legado foi interrompido. Então, o Capitão Plínio acredita que, se tornando príncipe de Belém, ele poderá dar continuidade ao legado. Então, ele
vai precisar trabalhar bastante e fazer muitas alianças para poder chegar a esse objetivo de se tornar o príncipe de Belém. Já o desejo, gente, ele é aquele objetivo de curto ou médio alcance. Ele costuma mudar de sessão para sessão. Vou dar exemplos. Um dos desejos do Plínio é fazer aliança com o clã Malkavian, para que o clã Malkavian apoie ele a se tornar príncipe. Esse desejo pode levar uma, duas ou mais sessões para ser alcançado, mas ele se caracteriza como curto ou médio duração. E pode ser até menores. E detalhe, pode também mudar de sessão para sessão. Se o jogador achar que esse desejo não é o que o personagem vai buscar naquela sessão, ele pode mudar. Mesmo que ele não tenha alcançado o desejo anterior, ele pode mudar. Por exemplo, o desejo que ele quer mudar agora é fazer aliança com o gangrel mais antigo da cidade, que é o João Caminhante. Ele pode. O desejo dele naquela sessão vai ser esse. Então, eu costumo dizer para os jogadores deixar em branco para preencher conforme as sessões de jogo. Mas nesse caso aqui eu já vou preencher para vocês terem uma noção de qual é. Que é o desejo inicial do Capitão Plínio é fazer aliança com o clã Malkavian. Perfeito? Uma coisa importante aqui registrar. Qual é a finalidade da ambição e do desejo em termos de mecânica de jogo? Eu já expliquei aqui para vocês qual é a explicação da ambição e do desejo em termos de interpretação e o que o personagem procura obter. Mas em termos de mecânica, ele tem sim funções. Vamos ao primeiro, no caso, a ambição. Toda vez que o personagem, no fim de uma sessão na qual ele tenha ativamente trabalhado para alcançar essa ambição, ele vai recuperar um ponto de dano agravado de força de vontade. Aí você deve estar se perguntando, como assim, Raga? Dano agravado de força de vontade? Galera, isso eu vou explicar mais lá na frente. Mas a partir de agora, não é só a vitalidade do personagem que leva a dano, é também a força de vontade. Na minha opinião, essa foi uma mecânica que ficou muito interessante, porque possibilita você sofrer diante de disputas sociais e mentais. E aí são nesses momentos de disputa, de conflitos sociais e mentais, que você poderá sofrer danos, tanto superficial quanto agravado na sua trilha de força de vontade. Então, quando você trabalha para alcançar a ambição, ou até mesmo alcançar a própria ambição, nesta sessão, no final da sessão, você recupera um ponto de dano agravado na trilha de força de vontade. E o desejo? Na mesma ideia da ambição, só que o desejo, no final da sessão, ele quando o personagem agiu para alcançar aquele desejo, ele pode recuperar um ponto de dano superficial de força de vontade. Enquanto que alcançar a ambição é 1 de dano agravado, o desejo é 1 de dano superficial na trilha de força de vontade. Mas calma, não se preocupe. Quando chegar o momento de explicar a força de vontade, eu vou dizer para vocês o que significa esse dano superficial e o que é o dano agravado. Vamos agora ao predador. Essa é uma característica nova da quinta edição. O predador é basicamente a forma com que o seu personagem prefere em obter sangue. Tem vários modelos aqui disponíveis no jogo, mas é uma lista limitada. Ela se esgota com uma certa facilidade e pode ser que você
não consiga encaixar a forma como você idealiza que o seu personagem casse sangue para se alimentar. E o jogo nem deixa espaço para você criar o seu. Então, inevitavelmente, a gente vai ficar meio que limitado a essa lista de predadores que você vai atribuir ao seu personagem. Aqui contar rapidamente cada um da lista que o livro disponibiliza. Então, vamos lá. O primeiro tipo de predador é o gato de rua. Basicamente é um combativo alimentador de assalto que espreita, subjuga e bebe de quem quer que ele consiga quando ele consegue. Ou seja, ele é aquele que fica na espreita e ataca a vítima. Tem o tipo ensacador. Ele rouba, compra ou, se não, procura por sangue frio ao invés de caçar, contando com o mercado negro ou suas habilidades como ladrão ou perseguidor de ambulância. Ou seja, ele prefere comprar ou obter sem ter que partir para aquele ato de atacar uma vítima e cravar seus dentes no pescoço para obter o sangue. O tipo sanguessuga, ele bebe de outros vampiros, quer pela caçada, coerção ou tomar o sangue como pagamento, a única forma verdadeiramente moral de se alimentar que ele consegue pensar. Ou seja, ele consegue o sangue de outro vampiro para se alimentar. Ele nunca caça uma vítima mortal. Vamos ao próximo. Apegado. Ele se alimenta secretamente de sua ou de alguém, família mortal e amigos com que ele ainda mantém laços. Ou seja, sempre extrai daquele núcleo familiar ou de amigos íntimos, seja dele ou de um personagem próximo. Então, esse é o apegado. Vamos ao tipo consensualista. Ele nunca se alimenta contra a livre vontade de sua vítima. Ele sempre obtém a autorização da vítima para ele se alimentar. Tem o tipo fazendeiro. Ele se alimenta somente de animais, que é para aqueles personagens que se recusam a beber sangue de mortais. Tem o tipo Osíris. Ele é uma celebridade entre os mortais. Se não, ele comanda um culto, uma igreja ou algo similar. É aquele tipo de personagem que vai ter uma interação com os mortais para ter esse núcleo de pessoas disponíveis para ele poder explorar e extrair o sangue. O tipo João Pestana. Ele depende da furtividade dele ou disciplinas dele para se alimentar das vítimas adormecidas. Ou seja, ele só ataca as vítimas que estiverem adormecidas ou forçadas ao sono de uma forma, de uma outra forma, seja química ou sobrenatural. Aí ele vai lá e extrai o sangue. Tem o tipo Rainha da Cena. Ele depende da sua familiaridade com uma certa subcultura e uma imagem bem trabalhada, alimentando-se de uma subcultura exclusiva que acredita que ele seja um deles. Ou seja, ele está inserido numa subcultura, seja de boate, seja de música, seja de arte, seja em bandos de gangues. Ou seja, há uma subcultura que ele está envolvida que ele aproveita e extrai o sangue dessa subcultura. E por fim, o tipo sedutor. Ele se alimenta quase que exclusivamente durante ou enquanto estiver fingindo sexo. E ele depende de suas disciplinas, habilidades de sedução ou apetites insaciáveis por outros para ocultar a sua natureza carnívora.
ou seja, ele aproveita esse momento de sensualidade e erotismo para extrair o sangue de suas vítimas. Então, galera, esses são os tipos fechados de predadores disponíveis na criação de personagem da quinta edição. E para o Capitão Plínio, eu escolhi o consensualista, o predador consensualista. E eu vou explicar para vocês por quê. Na concepção do personagem, eu disse para vocês que ele é honrado, ele é um cara honrado. Então, já estou aqui meio que definindo que ele vai ter um grupo de pessoas próximas a ele, que ele vai revelar a existência dele como vampiro e vai conseguir a autorização dessas pessoas para que ele possa se alimentar delas. Então ficou fechado o predador consensualista. Mas alguém aí deve estar se perguntando, mas Raga, a partir do momento que tu define o predador, tu já consegue colocar outras informações do personagem, que aí adiciona disciplina, adiciona qualidade, defeito, dentre outras coisas. Verdade, mas isso eu vou deixar para um passo mais lá para frente. Por enquanto, o mais importante agora é definir qual é o tipo de predador do seu personagem, e para o Capitão Plínio eu fechei o consensualista. Mas está aqui o primeiro passo de criação de personagem fechado, que são as definições do personagem. No próximo vídeo, que será, eu vou abordar o passo 2, que é atributos, habilidades e especializações, que provavelmente eu vou compartilhar com vocês na próxima semana. Então, um abraço para vocês e até a próxima!